pessoal, no mundo da fotografia, novamente aqui com vocês, mais um capítulo. E é o seguinte, nesse capítulo nós vamos ter uma revisão na fotografia, porque é o seguinte, eu tinha duas entrevistas marcadas, mas como o pessoal também está fotografando, está filmando, está trabalhando muito, então eu tive que dar um improviso. Então eu vou recapitular, na verdade, esse programa. Nós vamos falar das coisas básicas da fotografia, tá? Então, para o iniciante, é sempre bom dar uma recapitulada, porque é onde acontecem os maiores erros dentro da fotografia, tá? Então, existe coisas, na verdade, que eu estava vendo no YouTube, que o pessoal está falando que é coisas que não podem fazer, é proibido fazer na fotografia, tá? Deixa eu falar. Eu concordo, tem muita coisa que não deve se fazer na fotografia. Então, quando você é iniciante, eu acho que na verdade tem várias coisas que realmente vocês vão fazer sem perceber e tudo bem, que nem enquadramento, sabe? Quando vocês fazem um enquadramento e não percebem certas coisas que estão dentro da fotografia, dentro da imagem, e cortam as imagens e tal, e aquela coisa das regras dos três terços, sabe? De colocar primeiro plano, né? Uma pessoa, ou o que for, o objeto na frente, e você coloca meio de lado e tal. Agora, eu acho que o importante é você aproveitar o máximo que dá o enquadramento. Porque, por exemplo, o sensor tem câmeras de 5 megapixels, 10 megapixels, 20, 30, 40, não importa quantos megapixels ela tem. Mas o importante é você aproveitar o máximo que dá do enquadramento do sensor, certo? Então você pode ver que esse programa eu corto bem, eu deixo bem rente. A maioria dos fotógrafos tem um erro, na verdade, de deixar muito teto na hora de fazer a fotografia, tá? Isso é um erro comum que eu tenho percebido em vários fotógrafos amadores, começo de fotografia, e realmente tem esse teto sobrando demais, tá? E aí os fotógrafos hoje que estão dando aula na internet ficam falando que é obrigatório você fazer o processo nas imagens, tá? Só que assim, é obrigatório? É obrigatório, porque depende de cada câmera, ela sai com um standard da foto diferente um do outro. Então, eu acho que assim, processar é legal, um Photoshop, um Lightroom, legal, é muito bacana, porque você fica com uma imagem melhor, com mais qualidade. Agora, você cropar o tempo todo, eu não acho legal. Então, eu acho que o legal é você tentar aproveitar o máximo que dá a imagem da sua foto, tá? Eu vejo que é o seguinte, eu tenho muita dificuldade de enquadrar no celular. Porque o celular, ela tem uma máscara e você nunca sabe, dependendo do celular, o celular pode usar a máscara e de vez em quando ela pode não usar. Então, dependendo do zoom, essas coisas, é uma coisa que complica um pouco a gente, tá? Então, o que acontece? Bom, eu vou fazer essa recapitulação, na verdade, dentro da fotografia, porque eu acho que é uns erros que ainda existem para os fotógrafos amadores, tá? Nós que somos fotógrafos mais antigos, tal, mais dinossauro, né? É assim, outro dia eu vi um rapaz lá do sul fazendo uma aula falando o seguinte: não fotografem no manual, tá? O que que ele quer dizer com isso? Não é que você vai fazer tudo no automático, mas é o seguinte: você vai escolher uma velocidade ou uma abertura e vai fazer as fotos, tá? É assim, eu faço tudo manual. Eu escolho foto por foto, abertura e velocidade, tá? Eu sou um cara que estou viciado nisso. Eu presto atenção nessas coisas. Então, se eu preciso de uma profundidade maior, eu vou buscar profundidade. Se eu preciso de uma velocidade maior, eu vou buscar velocidade e assim por diante, tá? E ele falou exatamente isso. Eu entendo o que ele falou, mas assim,
é um vício de cada um costuma do jeito que quiser. A não ser que, por exemplo, você faça corrida de carro, corrida de bicicleta, alguma coisa com velocidade. Aí eu concordo que você talvez coloque lá no TV, tá, nas câmeras Canon, né? Porque eu sou Canon, então, tipo assim, eu sei a câmera que eu tenho e o processo automático da Canon, tá? Então, você coloca aqui no modo TV, né? E fixa uma velocidade. Porque, de repente, você está numa corrida de carro, você vai ter que usar uma velocidade muito alta. Então, tipo assim, para ela não alterar a velocidade, você conseguir fazer a foto, congelar a imagem, que é o carro, que é a velocidade, talvez você coloque no TV, tá? Ou se você estiver fazendo um retrato e você quiser o fundo sempre desfocado, você coloca lá no AV, né? E você pode travar a sua abertura. Pode usar lá, dependendo da sua lente, o 2.8, 1.8, 5.6, o que você quiser que tenha uma profundidade adequada para sua foto, entendeu? Então, você vai ver que nas câmeras, todas as câmeras, ela tem o M de manual, o AV e o TV, tá? O P e o verde é um negócio que você não deve usar, porque é o programa, tá, que é automático, e o verdinho que é totalmente automático, tá? E se ela faltar luz, ela ativa o flash, inclusive, tá? Então é o seguinte, vamos recapitular que é assim. Quando você precisa numa velocidade fixa, você coloca no TV e põe lá a sua velocidade, 500, 1000, 5000, o quanto você precisar para fazer uma foto e congelar essa foto. O AV é para abertura, então abertura de lente relacionado à profundidade de campo. Então aí você vai colocar lá. Quanto mais aberto, menor o número, na verdade, é maior aberto o obturador, então a profundidade de campo é menor. Então tem mais desfoque no fundo, tá? Quanto maior o número, mais fechado fica o obturador e aí você vai perceber que você tem mais foco na profundidade de campo, porque ela aumenta, tá? É que nem nosso olho, por exemplo. Se você está aqui olhando aqui e você espreme o olho e põe um ponto na sua frente, por exemplo, estou com a câmera, eu ponho um ponto, espremo, eu enxergo bem o que está lá atrás da câmera. E se eu estou com o olho aberto, dá um desfoque mais ou menos na parte de trás. É que nosso olho tem uma profundidade de campo muito grande, tá? Então isso já é meio automático, porque nós somos a máquina mais perfeita do mundo, né? O cérebro comanda a visão. Aqui não, aqui o cérebro tem que comandar essas câmeras, ok? Então é assim, você vê, eu tenho essa automática, tá? Tenho essa automática que é uma G9, eu trabalho com uma 5D Mark III, eu tenho uma Mark IV também, mas eu estou com a Mark III aqui, certo? Então o que acontece? Vamos recapitular aqui assim, o patamar da fotografia estão nos três pilares do triângulo, que é a abertura, a velocidade e a sensibilidade. Então é o ISO, que é a sensibilidade, é a profundidade, que é o obturador da lente, tá? É maior abertura e menor abertura, e a velocidade, que é o diafragma da cortina que vai na câmera, ok? Então são os três pilares da fotografia. Então se você vai fazer uma foto que você queira velocidade, você trava, pode colocar no TV, tá? Se você quiser uma abertura com mais profundidade de campo, você pode travar no AV. Ou pode fazer que nem eu. Cada foto eu coloco no manual e cada foto é uma foto e eu vou mudando. Mas aí você tem que ter uma certa habilidade já com o seu equipamento, ok? Quando você vai fazer uma foto, então você tem que ter sempre os três pilares da fotografia em mente para ela poder ajudar vocês a fazer a foto,
ok? Então, recapitulando isso, vocês sabem o que é abertura, que está na lente, a velocidade, que é a cortina, que é um obturador que fica na câmera, tá? E o ISO, que também fica na câmera, que é a sensibilidade que você põe o sensor, que é menos luz ou mais luz. Só que é o seguinte, detalhe, quanto menos luz você tem, você vai ter que colocar o ISO mais alto e a qualidade da fotografia vai cair, porque ela vai granular, ela vai ficar menos nítida a foto. Quanto menor o número, menos sensível fica o sensor, então mais fica com mais qualidade. Então por isso que quando você estiver na rua fotografando, tiver um sol ou coisa parecida, o ideal é você colocar em 100 ISO ou 200, porque as máquinas Nikon, por exemplo, elas começam com 200, a Canon começa com 100, tá? Então tem essa coisa de qualidade no ISO, tá? Então vamos recapitular mais uma vez. Se você quer fazer uma foto, primeiro, eu quero fazer uma foto com qualidade, tá? Então vamos lá, eu vou colocar 100 ISO, estou numa foto externa. E aí eu vejo que é uma cachoeira, por exemplo. E eu quero fazer aquele véu de noiva da cachoeira. Para fazer o véu de noiva, o que você faz? Você não congela totalmente o movimento da água. Você deixa ela um pouco suave. Então, um movimento, sei lá, vamos chutar que eu vou colocar 500 de ISO e ele não vai congelar 100% a água, tá? E estou com 100 ISO e 500 de velocidade. Eu vou colocar, por exemplo, no TV e vou travar em 500. O que vai acontecer com a minha abertura? Ela vai ficar variando de acordo com os reflexos de luz que vai entrar dentro da câmera. Então ela vai lá variar entre 11, 8, 5, 6, vai ficar variando. Então a profundidade vai ficar mexendo, tá? Aí, por isso que eu falo, aí você fala assim, mas ele está me enganando, porque eu tiro a foto, tem um reflexo na água, que entra mais luz aqui na minha lente, e eu não estou conseguindo tirar porque está ficando escura a minha foto. Porque esse ponto de luz, ele está estourando na leitura do seu fotômetro, e ele está dando uma abertura falsa para você, tá? Então, por isso que eu falo, eu, como fotógrafo, eu fotografo no manual. E aí, fotografando no manual, o que está acontecendo? Eu controlo, inclusive, esse ponto de luz. Porque eu posso jogar meu fotômetro pontual em na parte mais escura, medir a luz. Deu, sei lá, 5,6. Eu jogo na parte mais clara, deu 22. Então eu sei que está dando uma diferença muito grande entre a abertura por causa das luzes, reflexos, que a água reflete muito o sol. Tá? Então eu vou fazer uma média, tá? Entre 5 e 6 e 22 e vou começar por ali. Tá? Entre 5 e 6 e 22 eu tenho o 8. Eu vou colocar 8 na câmera, né? Ou 16, tá? Depende, se tiver muito claro, você já começa com 16. Se tiver mais escuro, o geral, você começa com 8. Aí você põe lá 8, 500 e 100 de ISO e faz a foto, tá? E aí, se der a velocidade certa, ótimo. Se não der, você vai alterar a velocidade, porque no TV você também consegue alterar a velocidade. É que todas as fotos vão sair com 500 de velocidade, se eu colocar no TV. Se eu colocar 1000 de velocidade, todas as fotos vão ser 1000 de velocidade. Entenderam? Bom, e no AV é o contrário. Por exemplo, se eu faço uma fotometria e a fotometria fica perfeita, com 8 de velocidade, 8 de abertura do diafragma, do obturador da lente, eu posso colocar em AV e travar em 8. E aí, quando eu paro em AV, o que acontece com a velocidade? Ela fica oscilando. Aí, nessa oscilação, pode congelar a cachoeira, ou pode deixá-la mais véu de noiva, ou pode acertar. Então, por isso que eu estou falando. Eu coloco no manual, porque eu quero acertar a foto. Tá? Mas aquilo lá, depende da sua experiência e depende de qual nível você já está na fotografia. Tá?
Então, eu trouxe aqui, porque a minha câmera é profissional. Essa câmera é uma câmera de passeio, né? Mas ela tem as mesmas funções dessa câmera. Ela tem o TV, o AV e o manual. E ela tem um ISO que é mais limitante. Essa câmera vai até 32.000 ISO e essa câmera vai até 1.600 de ISO, tá? Então, aí começa a limitação. Você também pode fazer no celular, tá? O celular, qual que é a diferença, na verdade? O celular, esses celulares mais modernos, por exemplo, esse aqui é um A13 da Samsung, certo? O que está acontecendo aqui? Ó? Eu vou mostrar para vocês. Eu estou em foto, só que é o seguinte, eu vou colocar num modo aqui que se chama mais, tá? Eu vou pôr aqui no mais. E aí tem um modo Pro. Esse modo Pro eu ponho aqui e ele vai poder me alterar o ISO, tá? Que é 400, 200, 800. E também pode alterar a abertura da minha lente, ó, né? Certo? E aqui eu só consigo o white balance, por exemplo. Não tem a velocidade. Tem alguns celulares que, na verdade, ele tem as três funções, os três pilares da fotografia, tá? Então, o que acontece? Aí você consegue controlar a abertura, o ISO e a velocidade. Aí já facilita a sua fotografia. Então, por isso que eu falo, celular é um acessório que você tá lá na mão, leva, faz a foto boa, faz, mas desde que tenha esse lado Pro que tem essas funções. Porque eu tenho outro celular, eu uso um iPhone e ele não tem. O meu iPhone é antigo e ele não tem essa função. Esses celulares novos já têm essa função, tá? Então, dá para fazer a foto? Dá para fazer a foto, sendo que, lembrando que o sensor da fotografia, da câmera fotográfica, é aquela regra que a gente foi lá no Wilson e o Castro explicou, que é o tamanho do original. Tá? O tamanho do original é menor do que uma câmera 35. Isso daqui é um sensor 35 milímetros. Esse aqui é um sensor também menor, mas é um sensor já profissional, porque é um sensor menor, mas já vai nas câmeras DSLR já da linha amadora, que é a linha T, que é a T2, T3, T4, T5, T6, T7 e agora T8, tá? Então, muito boas, né, para você fazer foto. Para filmar também, porque agora a T7 e a T8 é 4K e também tem a SL3, né? São as amadoras. E essas aqui ainda só filmam em Full HD, mas essa, por exemplo, Mark III, a 5D Mark III, ela fotografa em 24 megapixels, tá? Só com 35, ela é full frame, né? Quando o sensor atrás do tamanho de 35 milímetros, cheio, ela é chamada de full frame, tá? E as outras são chamadas de cropadas, sabe? Câmeras cropadas, por quê? Porque o sensor é menor do que o formato 35, então quando você registra a imagem, tem uma máscara em volta e ela fica menor a imagem, tá? Então é isso, gente. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nas suas fotos e façam exatamente o que vocês imaginam da sua fotografia, mas vão testando, porque a prática vai te trazer a perfeição, tá? Lógico que tem que estudar, lógico que quando eu fazia foto no começo, quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, eu tinha lá uma Yashica que era manual, inclusive, tudo, eu fazia foto. Mas o que eu fazia? Eu era um cara que queria muito aprender. Então eu andava com um bloquinho e uma caneta.
Eu fazia a foto e eu anotava a abertura, a velocidade e o ISO dessa foto. Tá? Lembra? Antigamente não tinha digital, então eu não conseguia ver a imagem na hora da foto. Eu tinha que fotografar e depois mandar revelar. Então eu anotava num papel cada imagem que eu fazia e colocava lá. Tinha um filme de 36 poses, eu colocava lá pose 1, tanto de abertura, tanto de velocidade, tanto de diafragma, certo? Então é essa dica que eu dou para vocês melhorarem na fotografia e tomarem cuidado com essas coisas da pessoa falar assim, não pode. Pode, tudo pode na fotografia, desde que sejam testadas, sejam vistas. A composição é importante, mas só que assim, para quem está começando hoje, eu acho que a composição é muito importante na limitação dessas pessoas, tá? Você tem que começar. E para começar, você tem que tomar coragem e fazer alguma coisa. Então, pensa bem. Você pegar, fazer uma foto desta câmera aqui, ó, daí onde você está, vai fazer uma foto aqui, tá? É uma coisa. Se você for fazer uma foto com um celular do lado, é outra coisa. Se você for fazer essa foto, mais a tampinha aqui na frente, é outra foto. Então, para você chegar numa foto com muitos elementos, você precisa passar uma foto com um elemento. E aí você vai passando e vai aumentando o seu campo de conhecimento, de enquadramento, de visão e sabendo tudo que você precisa fazer para melhorar a sua fotografia, certo? Então essa é a minha dica para vocês. Melhorem a fotografia com consciência, tá? Façam mais fotos, trabalhem mais na fotografia, mas com consciência. Então testem tudo, façam experimentos entre abertura, velocidade e o ISO, tá? Prestem atenção, façam com fotos com ISO muito altos e muito baixo, porque vocês vão perceber que a qualidade vai mudando, inclusive vai mudando as cores, consciência, porque eu acho que vocês têm que mudar, mexer, fazer foto mudando o ISO, tá? Segurando na abertura, segurando na velocidade. Vocês têm que segurar o ISO e mudando a velocidade, a abertura, tá? Para poderem ir vendo o quanto isso influencia na fotografia. E hoje vocês têm uma vantagem, todas as câmeras são digitais. Então você faz a foto e consegue ver o resultado na hora, tá? Só que é importante você ter noção de que você fez a foto e aquela foto é com tanto de abertura, tanto com ISO e tanto de velocidade, tá? Então prestem atenção no que vocês fazem, enquadrem bem as suas fotos, aproveitem bem o LCD, tá? O máximo que vocês puderem, para poder ter o maior preenchimento do campo do sensor e ter aproveitamento das fotos. Porque se cada vez você for cropando um 35mm, você chega num sensor de um celular, entendeu? E aí a qualidade vai despencando, ok? Então tá aí a minha dica no mundo da fotografia para vocês. Dê os seus likes, acionem o sininho e se inscreva no canal para logo logo a gente poder sortear as maletas lá que a gente está aqui para sortear, os óculos, as camisetas, tá? E vamos fotografar, vamos prestar atenção, vamos ouvir mais, prestar atenção dos fotógrafos mais antigos. Nós temos várias entrevistas em cada episódio do programa com fotógrafos super experientes e eles, no meio do bate-papo, eles dão umas dicas. E ali está o segredo da situação de uma foto, ok? Então eu, Marcelo Cura, fotógrafo há 40 anos, vou me despedindo aqui e até mais um próximo programa. E logo, logo estaremos com as entrevistas novamente de pessoas relacionadas à fotografia. Nós temos um novo parceiro agora que a gente vai na loja dele lá fotografar. Espero que vocês tenham gostado da nossa
visita com o Wilson lá na BH, em Nova York, tá? E não percam, no Mundo da Fotografia, toda quarta-feira, agora não mais às 2 horas da tarde, porque nós estamos com um problema que toda vez que a gente vai postar às 2 horas da tarde dá um problema, e nós vamos começar a postar na quarta-feira, mais um pouco no final da tarde, até umas 5 horas da tarde está no ar, entre 2 e 5 horas da tarde vai estar no ar, ok? E dê os seus likes lá e espero vocês, comentem. Então, é isso, gente. No Mundo da Fotografia, fica aqui com vocês. E não deixe de se inscrever no canal, de dar seus likes, dar os seus comentários. E espero que vocês tenham gostado dessa releitura, de ter recapitulado esses detalhes da fotografia. Que aí eu tenho certeza que a sua foto vai ficar melhor. Respeite a fotografia e você vai chegar lá, ok? Boa sorte. No Mundo da Fotografia fica com vocês agora. Se inscreva no canal e não deixe de nos acompanhar, porque logo, logo nós vamos estar sorteando as coisas para quem é inscrito no canal no YouTube. Quem não for inscrito não vai ter a chance de ganhar as coisas que a gente vai sortear, ok? Obrigado. Até mais. No Mundo da Fotografia fica com vocês. Um grande abraço.